amigos, muito bem-vindos a mais um Conversa de Bar aqui no canal Bar TV, ainda fazendo os programas de casa. O nosso convidado já está na tela, por isso eu já vou, inclusive, dizer quem é, não tem como esconder nesse formato. Alan Dias Castro, grande escritor, poeta, compositor, um grande cara, uma grande figura com uma sensibilidade muito forte. E eu tenho certeza que você, Jéssica Tarantino, na qual estou com saudade de estarmos juntos numa conversa de bar, em uma mesa de bar de forma efetiva, tenho certeza que também está honrada em receber o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, com certeza, Fabiano. É um prazer e uma honra, né? Receber e também falar sobre esse assunto que é tão importante para todo mundo que está vivendo na pandemia, que são as emoções, os sentimentos, a poesia. Então é um prazer, seja muito bem-vindo, Alan, ao Conversa de Bar, aqui hoje gravado mais uma vez, então, pela internet. Saudades de estar numa mesa de bar. Bom, não, e o Alan é o seguinte, o Alan vai encher o saco da minha cara. Aliás, hoje é o último. Porque nós fizemos quarta-feira passada uma live, na terça-feira passada no Fabiano Brasil Oficial. Estamos na sexta, ontem nós estivemos na sexta-feira na Rádio Guaíba no Contraponto, eu, o Alan e o Serginho Moá. E agora abrindo essa semana de conversa de bar com o Alan também, com a gente aqui no canal Bar TV, em 9 horários durante a semana. Então, eu acho que você não deve estar aguentando mais me ver, Alan. Não, na verdade, eu quero começar agradecendo, porque, cara, espaço para falar de poesia, então, para mim, é sempre motivo de felicidade. Então, Jéssica, obrigado pela recepção. Fabiano, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos juntos, estou muito feliz de estar dividindo essas ideias, batendo esse papo com vocês. Jéssica, vou deixar, inclusive, que você introduza o primeiro papo, a primeira introdução da nossa conversa aqui com o Alan, nessa conversa de bar com você, porque eu já conversei tanto com o Alan, eu sei quase toda a vida dele. Tá, perfeito. Eu assisti um pouco da live, que está salva, inclusive, lá no Instagram do Fabiano, mas eu acredito que talvez quem esteja vendo esse programa aqui não sabe, né, parte do que vocês conversaram e de todo o contexto. Então, eu gostaria de saber o que te inspirou a começar a fazer isso e o que ainda te inspira, assim, diariamente a estar falando sobre sentimentos, sobre o amor, qual a importância disso, né, para as pessoas, da entrega que tu faz. Olha, Jéssica, eu começo dizendo que é quase uma necessidade, assim. Essa questão que você trouxe de dividir sentimentos, assim, para mim era um momento onde eu já não aguentava mais estar com tanta coisa guardada e, por incrível que pareça, não eram coisas ruins, cara. Era aquela coisa, não era rancores, não eram raiva, nada disso. Eram coisas boas guardadas pela dificuldade que eu tinha em dividir, em me expor justamente com as pessoas mais próximas, assim. Então, foi quase com uma necessidade mesmo me expor dessa forma, dividir o que eu acredito. Eu sempre falo que eu escrevo o que eu vivo e falo o que eu acredito. Então, dividir o quanto mais pessoal possível, assim, para buscar o que eu chamo de pontos de encontro, que eu já falei para o Fabiano nos outros papos ali, mas acho que sempre vale trazer de novo. O que são pontos de encontro? Aonde que eu tenho, que ponto que eu tenho em comum com a Jéssica? Onde é que tem um ser humano ali? E é bem fácil descobrir isso quando a gente tira aquelas máscaras assim, de que a gente é especial, de que a gente é muito poderoso, que eu consigo matar no peito. Poxa, ninguém é tão forte assim. E a gente confunde muito essa coisa de força, de poder, com não demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade. Eu acho que é muito o contrário, né? Não confunda, é preciso muita coragem para conseguir pedir ajuda. Então, eu digo sempre isso, da gente conseguir se abrir primeiro, por uma necessidade e, segundo, por encontrar um ser humano ali. Então, a identificação vem muito disso. Tiro essas máscaras, tiro essa armadura de superpoder, assim, tem um ser humano ali e encontro outros seres humanos. Né? Deixa eu me exibir um pouquinho aqui, Jéssica. Deixa eu só me exibir. Só para contextualizar. Vai. E quando que foi essa virada de chave, assim? Em que momento que tu percebeu que precisava falar, assim, que precisava entregar esse tipo de conteúdo para as pessoas, né? Teve um momento específico ou ao longo de toda a tua vida tu sempre foi uma pessoa que entregou esse tipo de coisa? Posso pontuar 2 momentos. O primeiro, onde eu parei de ir contra o que eu não queria para ir a favor do que eu sempre quis. O que é isso? Eu sempre quis ter essa carreira de compositor e de escritor e ficava indo contra o que eu não queria, que era a carreira de advocacia e tal, uma coisa que caiu por mim de forma hereditária. E eu tive que dar esse primeiro passo que é individual, assim, de correr atrás do que eu queria. Então, esse primeiro intuito de fazer o que eu gostaria, de parar de ir contra e a favor, foi o grande start, assim. E a segunda questão
que você perguntou de como veio o negócio de me expor, de dividir o que eu acredito, veio nessa necessidade literal de encontrar a minha voz. Como assim? Eu sou um cara que tem muitas composições e muitas parcerias e dependia de outras pessoas para que eu conseguisse transmitir o que eu acredito. E isso chegou um momento que foi quando não estava mais suprindo a minha vontade de realmente ser sincero e ser o porta-voz do que eu acredito, afinal de contas, né? Acho muito mais cômodo ficar atrás da caneta, escondido ali, passando letra para o Moreno Moraes, ou para a Nádia, ou para todos os meus parceiros do Sul ali, embora seja uma coisa que me dá muito prazer até hoje. Mas veio essa necessidade, esse ponto de virada que você comentou, assim, foi: eu preciso ser o porta-voz do que eu acredito. Então veio dessa vontade, assim, foi mais forte do que a minha falta de coragem anterior de me expor. Então, e a minha mulher, que trabalha comigo até hoje, filmando e tal, ela sempre disse isso: quem sabe se você conseguir se expressar, o que você acredita vai ser transmitido de uma forma mais clara pelo fato óbvio de eu saber o que eu quis dizer, né? Tem muito Com certeza. Facilita muito, né? Então veio desses dois pontos, assim. O que eu ia me exibir aqui, Jéssica Tarantino, é que muita gente não sabia que o Alan Dias Castro, ele é gaúcho de Passo Fundo, tem a família em Porto Alegre. Então, que honra, hein? Eu sou extremamente bairrista, eu falei isso na eu rádio. Eu também. Fiquei muito feliz quando, antes de conhecer o Alan, a gente começou a conversar e tal, e eu já sabia que ele era gaúcho, eu vou ter que me exibir quanto a isso. Aliás, quero agradecer ao Alan, à Jéssica, porque, na verdade, essa conexão que a gente está fazendo hoje aqui, ela foi proporcionada por uma grande amiga que foi primeiro, eu conheci a Débora Tessler lá atrás, quando ainda ela tinha a questão de assessoria de imprensa de espetáculos e shows, e a Jéssica já era amiga da Débora também, que fez esse contato, essa conexão junto com legal. o Fala. Débora é maravilhosa, um beijo se ela estiver assistindo, demais, ela é demais, assim, admiro, uma mulher que eu admiro muito, assim, ainda mais por tudo que ela vem construindo, né? Inclusive, na próxima semana, acho que vamos gravar com ela, né? Isso. Já dá até para fazer uma chamadinha aí. Um spoiler. Onde ela chegar e disser, tem um contato para te apresentar, olha, fica atento que vale a pena, né? Onde ela chegar e der esse toque, ela é uma grande conectora, assim, só agradeço. Muito. Que legal. Cara, uma situação que até a gente já conversou, mas evidentemente que aqui na televisão não, e eu acho demais a gente colocar isso, e me chama muito a atenção. Desculpa te interromper, Fabiano. Vai. Na mesma heresia da Jéssica, aqui, ó, papo de bar tomando água, olha aí, ó. Hoje estamos tomando água, né? E eu não estou tomando nada hoje. Eu não estou tomando nada hoje. Geralmente eu faço minhas lives quando eu faço em casa, Alan. Estou sempre com vinhozinho e tal, mas nem isso hoje. Agora, eu quero colocar para que as pessoas possam também saber, e obviamente o pessoal tem que acessar lá Alan Dias Castro, tanto no YouTube quanto no Instagram, e me chama muito a atenção a tua sensibilidade, né, irmão? Você tem poesias que você fala, temas que você conversa, que a gente vê nos olhos a tua verdade. E a repercussão que eu tive da terça-feira da nossa live e da sexta-feira da Guaíba foi exatamente isso, cara, de que as pessoas viram verdade, algo que hoje em dia é tão raro. E aí a questão que eu te coloco é a seguinte: o quanto custa e o quanto vale ser bom e ter a verdade de tudo que você fala? Você se expõe, mas você está passando o seu recado, a sua mensagem. Quanto custa isso, irmão? Cara, por incrível que pareça, custa uma liberdade no bom sentido, assim. Claro, a exposição tem essa barreira, né? Eu acredito que quando a gente consegue quebrar essa barreira do medo, assim, o que é de fato difícil, para mim foi difícil, eu já te falei isso nos outros papos, eu reitero a Jéssica aqui, que eu tinha dificuldade, Jéssica, de ver os meus vídeos. Eu não consigo, gostava de gravar, era quase como uma catarse ali, de botar para fora, mas depois eu não conseguia assistir de novo aquilo ali, porque eu pensava, caramba, tá demais, tá muito eu ali, para que dividir tudo isso? E a consequência dessa exposição, por incrível que pareça, foi a liberdade, foi a tranquilidade. Pô, como eu falei no começo, tem um ser humano ali e eu não tenho o que esconder, entende? Então é isso, essa sensibilidade vem daí, perder essa questão de disfarçar, de achar que a gente é superior por não ter fragilidades, não ter momentos de queda, enfim, sabe, todo mundo tem que estar sempre muito feliz, muito uma alegria constante, como se fosse possível, né? Como se a alegria não fosse um estado de espírito e fosse uma constante. Se alguém tem essa forma, meu velho, não sou eu. Então,
eu acredito que essa simples exposição da realidade assim me trouxe uma liberdade muito grande. Veio dessa percepção de que por que esconder uma pessoa que tem atrás do poeta? E embora eu não consiga distinguir, né, a poesia não é só o que eu faço, me faz ser quem eu sou. E eu sou assim, um ser humano. Bom, já te prepara aí que no final a gente vai te pedir uma poesia aí, tá? Ih, rapaz, vamos nessa. Perfeito. E é como já dizia aquele livro da Brené também, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Exato. Porque talvez não vá agradar todo mundo, mas vai tocar muita gente, com certeza. Ela trouxe também num TED que ela fez, ela falou também que ela se expôs numa palestra assim, pensou, cara, meu mundo caiu agora, por que eu fui me abrir tanto? E depois a consequência disso foi uma identificação gigante, assim. Então tem muito isso. Toda vez que a gente sente uma vergonha por ter se exposto demais, talvez esteja ali a nossa essência o que vai gerar a identificação. Gente, vamos fazer um intervalo agora, já para antecipar e termos mais tempo no nosso segundo bloco, mas preciso agradecer aqui a Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, na Ceará 370, Kia Sun Motors de portas abertas, Grande Jefferson Furstenal, sempre na parceria conosco. Também é o Cuca House, que já está aberto com todas as medidas de proteção. Cuca House, ali na São Luís 1101, abraço ao Léo. As cucas do Cuca House. Conhece o Cuca House aqui em Porto Alegre, Alan? Conhece? Não conheço, ainda não. Quero ter o prazer. Você vier, é meu convidado, tá? É nosso convidado para ir lá. Tá aceito, convite aceito. Levar a tua esposa, levar a filhinha que tá chegando, levar todo mundo lá. Cuca House, na São Luís 1101. Agradecendo também ao Shopping Total, na próxima semana, o primeiro estúdio de vídeo de um programa independente no Brasil, abrindo as suas portas no Shopping Total aqui em Porto Alegre. Shopping Total você conhece, né? Cara, eu fiz 2 lançamentos em Porto Alegre do meu mais recente livro, e um deles foi no Total, na Livraria Cameron, e foi sensacional, assim. Tenho muito apreço pela recepção do povo aí. O homem sabe tudo aqui, o homem conhece tudo aqui em Porto Alegre. Então, no Shopping Total, você tem também o Kamikaze, quando as festas abrirem, os pubs abrirem. O Kamikaze está esperando você realizar o seu sonho de cantar em um palco com uma banda de verdade. Kamikaze Pub e Bar. Também agradecendo ao Prime Gourmet Porto Alegre, ao Prime Gourmet Vale dos Sinos, sensacional, com vários lançamentos, vários novos conveniados para você comprar um, ganhar outro, comprar 2, ganhar 4, enfim, vale muito a pena você adquirir o seu Prime Gourmet, que vai ter a venda também lá no Shopping Total, lá no estúdio da F Brasil Produções, do Conversa de Bar do Canal Bar. Muito obrigado também à Scala, no Bourbon Ipiranga, ali no segundo andar, chegou ali, pegou a Scala, as roupas femininas que a Jéssica Tarantino usa são lá da Scala. Eu visto, é claro, o Lupo Oficial, o Lupo Esporte, no Iguatemi, Praia de Belas, no próprio Shopping Total, Shopping Gravataí, Barra Shopping, enfim, onde você for em shopping em Porto Alegre e também aqui na região metropolitana, tem Lupo para você, com muita honra vestindo a Lupo. Abraço a toda a família, acredite-o. E também convidando você para sempre acessar o nosso canal no YouTube, Conversa de Bar TV, que está começando, mas estamos lá, não somos ainda um Alan da vida, com milhões de seguidores, mas estamos lá com o nosso Conversa de Bar e você assiste também depois no YouTube. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e na volta tem mais Conversa de Bar, recebendo hoje Alan Dias Castro. Uma honra pra gente, né, Jéssica? Estamos recebendo. Com certeza, maravilhoso. Então, o senhor Ricardo Pantalhão, coloca para girar os nossos parceiros e na volta tem mais. Conversa de Bar. Quer conhecer uma forma elegante de economizar até R$30 mil na cidade de Porto Alegre? Estamos lançando a segunda edição do Prime Gourmet Porto Alegre. Terá mais de 130 vouchers, mais de 30 mil descontos. Então não perca tempo, entre no nosso site e adquira o seu Prime Gourmet Clube Porto Alegre. Conversa de Bar. Voltamos com o nosso Conversa de Bar, ainda realizado em home office, ainda em casa, já na próxima semana, ainda mais uma entrevista em casa na próxima semana, e aí depois sim a gente retorna
com máscaras e tudo mais, com todos os cuidados necessários nesse momento, desse novo normal que estamos vivendo. Temos a honra de receber aqui no Contraponto. Contraponto, às 10 da noite na Guaíba, de segunda a sexta. Aqui no Conversa de Bar, meu querido Alan Dias Castro, uma honra para a gente, né, Jéssica? Essa grande figura, um dos grandes poetas do nosso país, uma sensibilidade incrível, inspiração para muitos. E eu não sei se você sabe, Jéssica, mas o meu 6º livro, O Amor Que Nunca Sonhei, vai ter um parágrafo lá do Alan Dias Castro. Olha a minha honra com isso, cara. Aquele convite ao vivo, aquele que não tem como negar, entendeu? Na live. Imagina que você fala assim, Alan, eu vou dar uma pensadinha, amanhã eu te respondo. Não é porque isso. Tem que consultar meu empresário. Como é que vai ser? Cara, mas que legal, que honradíssimo de você estar comigo. Aliás, é o Alan Dias Castro é um deles, o Luciano Alves é outro, o Serginho Moá é outro grande cara, seja pessoas que falam do amor comigo lá. Cara, em relação a tudo que você coloca, aos seus vídeos, todos eles, eu falei para você que eu já assisti a muitos assim esporadicamente, mas parei na madrugada antes da nossa live para assistir vários. Tomei uma garrafa de vinho assistindo eles, chorei muito, me emocionei muito com tudo que você falava, me identificando com muita coisa. Tem alguma passagem especial que te marca de uma forma mais efetiva, cara? Eu acho que nessa questão que a gente está vivendo agora, não tem como a gente não pensar nos planos que a gente tinha, que acabaram ficando na gaveta, das surpresas que a gente vem tendo, né? Eu, até no começo do ano, eu dei uma entrevista para o Jornal do Almoço aí, e foi muito engraçado assistir recentemente, assim. Claro, era o primeiro do ano, né? Teve aquela questão assim, quais são os teus planos para o ano? Eu apresentei uma agenda farta, assim, né? De coisas concretas e tudo planejado, e de repente veio toda essa surpresa, assim. A gente teria duas opções, né? Ou ficar batendo cabeça eternamente, poxa, mas eu perdi isso, ou a gente poderia simplesmente se adaptar, né? Eu acho que essa remodelação, isso que a gente está fazendo aqui, talvez não seria possível se a gente não tivesse se readaptado, né? Reformulação é importante. Então, para mim, tem um poema que fala justamente de a gente não se prender muito aos para sempre, aos nunca mais, e aproveitar o durante. E eu fiz uma brincadeira, uma analogia, com uma cena que eu vi na praia, de uma mãe brincando com uma filha, tendo aquela preocupação de construir castelos de areia, e sendo que eles só duravam o tempo de uma onda, aquela coisa assim, e para ela, no meu ponto de vista, eu pensei, poxa, eles levaram tanto tempo para construir aquilo com perfeição, ver a onda e levou. Só que a alegria delas era realmente o durante, era construir. O que ficou foi o vínculo entre elas, aproveitando o momento. Então, para mim, me vem direto um trecho que eu falo assim, aproveite o durante, ele dura o que for, seja areia ou seja amor. Acho que faz sentido, né, cara? Quantos planos são castelos em frente ao mar, né? Quantas certezas vão desabar? Então, é isso que me veio muitas questões hoje em dia disso. Quantas certezas que eu tinha no começo do ano, ontem, a meia hora, assim, vão desabar, e se a gente não se adaptar, a gente não evolui, inclusive. Por isso, cara, já quero que a Jéssica também coloque alguma situação, mas por isso, cara, que eu tenho uma situação que eu dou risada, né? E falei muito lá no Contraponto da Guaíba, e falei aqui no Conversa de Bar também, que as pessoas falam, mas meu Deus, essa quarentena, o que vai ser da gente amanhã? A gente nunca sabe o que vai ser amanhã, nem antes da quarentena e nem depois, né, cara? O amanhã sempre é uma surpresa, o daqui a pouco é uma surpresa, né? E talvez esteja aí a graça, não sei o que a Jéssica acha dessa questão de planos. Não, então, com essa tua reflexão sobre o durante, eu fiquei pensando que isso tem muita relação, né? Agora que eu estou mais em casa, cozinhando mais, vivendo mais a rotina, esses dias eu até estava comentando com um amigo que cozinhar também é um preocupar-se com o durante, porque comer dura pouco tempo, né? Tem a ver com essa história. Isso, tem a ver com essa história que justamente tu falou do castelo, né? Que é mais importante o construir, porque o aproveitar esse momento dura menos tempo do que a construção, né? Então é aproveitar o durante, né? A história do churrasco. Nós somos todos gaúchos. O bom é o antes do churrasco, é comprar o carvão, é fazer o fogo, é o chimarrão, é tudo, né? E aí eu consigo pensar várias coisas, levando em consideração o durante, que é também o surf, a alimentação, tudo é o durante e dura poucos segundos, o fim, para depois começar de novo,
para começar um novo durante, né? Então, essa reflexão que tu trouxe me traz muitas outras. E eu já viajo aqui. Esse exemplo que você deu, eu posso depois encerrar falando um poema chamado O Mar Ensina, que é justamente disso, do que a gente precisa de paciência para entender que as ondas e os ventos sempre mudam de direção, né? Depois eu encerro falando, que fala justamente disso, de paciência aos que têm pressa. Às vezes a gente tem essa coisa de querer tudo para ontem, então, e as coisas, afinal de contas, têm seu próprio tempo, né? E mais do que nunca a gente tem tido tempo para perceber isso, ou digerir conforme cada um estiver levando. E, Alan, de onde que sai essa inspiração, assim? São com as pequenas questões do dia a dia? Ou tu faz um cronograma, tem algumas pautas? Ou tu pensou, viveu aquele momento, já escreve? Ou tem um planejamento, assim, prévio? Eu tenho um planejamento que, afinal de contas, essa questão de não ter chefe, de fazer os próprios horários, pode ser uma armadilha, né? Então, para mim, eu tenho um planejamento, sim, de gravar um vídeo por semana, ou seja, eu me obrigo a escrever um texto novo por semana, e agora com essa questão de não estar viajando, eu estava com a agenda bastante corrida antes, agora estou em casa por não ter opção, né? Então, eu me botei mais 2 projetos na mesma semana. Então, eu faço o projeto falando dos vídeos, que se chama Onde Nasce um Poema, que eu explico de onde vem a inspiração, a construção textual, enfim, e o outro que se chama Hoje Eu Só Queria Te Ouvir, que é onde eu pego pessoas da internet que me mandam vídeos e eu divulgo. Cara, porque foi uma construção muito grande. Você falou ali dos números de seguidores e tal. Eu mantenho até hoje no meu canal, eu já estou no vídeo 144, alguma coisa assim. Eu mantenho desde o primeiro, para as pessoas verem que não existe nada que nasça pronto, né? Então teve essa trajetória, teve essa construção. Eu acho muito importante, a gente sempre se pergunta assim, agora que, sei lá, qualquer passo que você der adiante, as pessoas perguntam, você obteve esse êxito, assim, quem foram as pessoas que hoje você gostaria de mostrar, que não apoiaram? Eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que a gente precisa valorizar aquelas pessoas que abriram portas e que foram muito importantes, assim. Então, eu deixo esses vídeos, assim, para a gente ver que nada nasce pronto, e esse projeto, hoje em dia, que eu faço do Hoje Eu Só Queria Te Ouvir, é uma portinha que seja para aquelas pessoas que estão naquela fase que eu já tive, que muitas vezes eu estou, simplesmente pela paixão de dividir um poema e querer mostrar para mais pessoas. Então, pessoas me abriram espaços, me abriram portas, e por que não hoje em dia, como vocês fazem no programa de vocês, dar espaço para as pessoas, para a arte, para a gente trocar, para as pessoas se exporem também? Eu acho muito importante isso. Então, tem esses 3 cronogramas semanais, assim, onde eu me obrigo a produzir, reflito sobre essa produção e abro espaço para quem está produzindo também. Alan, você sabe que, diferentemente lá da nossa live que teve 1 hora e do nosso contraponto que tem 2 horas de duração, aqui nós temos 27 minutos e meio e o papo é bom. Eu sei que você vai contar aí, não falei nada. Mas a gente já está se encaminhando quase para o final do nosso programa, cara, e eu quero aqui ressaltar e dizer para quem está nos acompanhando na televisão, em todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo Canal Bar, primeiramente, cara, de falar que eu admiro muito as pessoas que elas são de verdade e não são hipócritas. Eu quero dizer que desde o primeiro momento que eu conversei contigo, cara, me senti muito à vontade. Nós temos vários amigos em comum, talvez nós estivemos juntos em vários lugares aqui sem nos conhecer, é verdade, aqui em Porto Alegre. Então, cara, eu fiquei honradíssimo de te conhecer dessa forma. A gente tem conversado bastante no rádio, no WhatsApp, no Instagram, aqui na televisão. Honradíssimo de saber que existem pessoas assim, das quais eu me identifico, porque eu me considero um cara desses também, e que inspira pessoas, velho. Você me inspira, eu acredito que inspira outras milhões de pessoas aqui no nosso país. Muito obrigado, viu, irmão? Imagina, cara, eu que te agradeço mais uma vez pelo espaço, e a identificação vem de pontos de encontro, como eu disse. Você se enxerga nessa abertura, nessa acessibilidade, por isso que se identifica. Então, só agradeço pela atenção de vocês. Jéssica, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer. Muito obrigada, é uma honra, um grande prazer, né, trazer esse assunto, eu acho tão pertinente para esse momento também, que são as emoções, os sentimentos e a forma de entregar um pouco de amor para quem está em casa, né? Tem muita gente, a maioria das pessoas, eu acredito, que está em casa. Então, muito obrigada. É uma honra estar falando contigo, então, pela primeira vez, né? Espero que existam outras a próxima vez que tu vier a Porto Alegre, então talvez a gente possa gravar um ao vivo, presencial, numa mesa de bar, brindando, então, né? Eu quero dizer o seguinte, sabe que tudo tem uma notícia boa, né? Nós temos ainda 2 minutos e um pouquinho para conversar. E eu quero dizer o seguinte, e deixei propositalmente para que você passe aí, Alan, como o pessoal faz para te acompanhar, para te seguir, e também para recitar para a gente uma última poesia aqui no nosso Conversa de Bar, irmão.
Pessoal, arroba Alan Dias Castro no Instagram, Alan Dias Castro, Facebook, YouTube também. Se o pessoal quiser encontrar o Voz ao Verbo, está nas livrarias, ou enquanto tiver difícil acesso, está online, é só buscar nos sites de compra online. E vai ser desse livro que eu vou trazer o poema para a gente chegar, se encaminhando, chegar depois do medo, pode ser? É com você, meu irmão. Eu queria pedir uma ajuda para o pessoal que está em casa, inclusive para vocês, assim, que quando a gente estiver nesse momento em que a gente acha que não vai dar mais para continuar, que a gente acha que a gente chegou no nosso limite, é preciso conseguir um último fôlego, um último respiro, que eu tento traduzir essa resiliência na palavra fôlego e, por consequência, no que gera o fôlego, que é remar, e remar, e remar. Então, quem estiver em casa acompanhando a gente aqui, quando chegar naquele momento que acha que já não vai dar mais, ou que tem um sonho na gaveta, aquele cara que ainda quer lançar o primeiro livro, lembra do Fabiano que já está no 6º, já está lá na frente, mas o primeiro passo foi necessário e porque ele não desistiu. Então, pensa nessa palavrinha enquanto eu declamo e leva para a vida isso. Quando tiver com um sonho na gaveta e faltar aquela coragem de tirar e levar adiante, pensa nessa palavra, rema, 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 e eu sigo dizendo que é preciso remar. O mar ensina: paciência aos que têm pressa, equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar, é preciso perder o medo e manter o respeito. Mas é preciso remar. O mar ensina: é possível encontrar liberdade entre as suas correntes, mas é preciso remar. O mar ensina: a maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixou de remar, porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina, mas é preciso remar. Aí então um trechinho do Mar Ensina. Sensacional. Valeu. Muito bom, velho. Obrigado, Ana. Te juro que fico uma semana sem falar contigo depois dessa semana intensa. Não vou responder o WhatsApp uma semana, hein? Imagina, cara. Obrigado, Alan. Obrigado, Jéssica. Muito bom, hein? Valeu. Que baita Obrigado, papo hoje. Fabiano. Obrigada, Alan. Jéssica, brigadão. Até a próxima ao vivo, espero. Prazer. É isso aí, gente. Esse é o nosso Conversa de Bar aqui no Canal TV, que volta na próxima semana, é claro. Eu só estou procurando aqui porque eu quero agradecer e não quero esquecer ninguém dos nossos parceiros. Lembrando que o Conversa de Bar vai estar com o seu estúdio de vidro no Shopping Total já a partir dos próximos dias. Nosso Conversa de Bar é para Kia, Sun Motors, Scala Ipiranga, Cuca House, Prime Gourmet Club, Lupo, Shopping Total e Kamikaze Pub Bar. Fique conosco, você que nos acompanha em todos os horários aqui no Conversa de Bar. Semana que vem tem mais. E hoje a gente teve a honra de receber esse grande poeta, escritor, uma grande figura, uma grande personalidade humana, Alan Dias Castro. Valeu, Gê. Valeu, Alan. Semana que vem tem mais Conversa de Bar aqui no Canal TV. Tchau. Tchau.